gente, aqui é a Yala Martelo e hoje eu vou falar para vocês sobre uma questão nova, uma união de dois aspectos: como a gente se constrói energeticamente e biologicamente. E tem um gato aqui, ó, e eu acho que ele quer trazer essa mensagem para vocês também. Então, se vocês ouvirem ele miar ou se vocês verem ele por aqui, ele tá fazendo parte. Eu trouxe hoje uma convidada especial para falar mais da parte biológica, que é a Thaís Sanches, e ela vai entrar em toda a parte nutricional com vocês. Eu queria, nesse início, vamos esperar o gatinho passar, porque ele quer ser famoso, né, filho? Passou. Eu queria trazer uma reflexão para vocês começarem a pensar como vocês se constroem. Porque isso aqui, eu sou uma pessoa, o Dani é um ser. Minha biologia foi construída, a minha energia foi construída, o Dani, a biologia dele foi construída pela ração que ele come e a energia dele é construída pelos ambientes que ele frequenta, por como a dona dele, que sou eu, trata ele. Agora ele até quis fazer uma graça e deitou aqui, gracinha, né? Então eu queria trazer inicialmente essa reflexão. A gente vem no mundo e é construído, né? E isso acontece a nível biológico. Então você nasce, antes de você nascer, você tá lá no útero da sua mãe. Qual que é a primeira construção? A primeira construção é quando a alma vem e acopla no corpo da mãe, né? Não é só aquela hora quando o espermatozoide encontra com o óvulo. Primeiro, lá nos planos astrais, a mãe fala, tô precisando de uma alma que vai trazer essa energia porque eu tô precisando de uma mudança na minha vida. E aí, a alma que tá lá zanzando, não tá encarnada aqui, fala, eu tô precisando de uma mãe que tem essa característica. Aí dá um match. É tipo o Tinder do astral, né? Do Tinder da Terra, vem pra Terra. Aí chega aqui 3 meses antes da fecundação. Então, 3 meses antes do casal conceber, e o bigode dele tá aqui, 3 meses antes, essa alma já acopla no campo da mãe. E essa alma já vai recebendo os fluidos energéticos do campo da mãe para ela conseguir se manifestar. E aí, quando existe a concepção, a alma começa a ser materializada nesse plano. E são construídos corpos. Primeiro o corpo biológico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental. Vou dar um exemplo para vocês de a construção do corpo emocional de um bebê. Muita gente hoje sabe que tem trauma do momento antes de ter nascido, né? Você estava lá na barriga da sua mãe, bonitinho, e você sofreu algum trauma. Você ouviu sua mãe falando alguma coisa, sentiu algo muito forte que te marcou e traz para você essa questão sem você saber, inconscientemente. Eu tenho uma experiência com isso que quando eu fui concebida, minha mãe virou e falou assim, não é um filho, é um cisto. E aí eu tô lá, né, nem tenho um corpinho ainda, ouvindo que eu sou um cisto, e eu falo na cabeça, não na cabeça, na percepção, minha mãe não me quer, eu sou um cisto. Isso gerou uma insegurança em mim. E eu só fui descobrir com 17 anos de idade, quando eu tive uma vivência, que eu retornei ao meu nascimento e eu vi o sofrimento que eu passei e como eu não queria nascer, porque minha mãe achou que eu era um cisto. E aí, só aí eu fui curando. Então, essas questões, elas estão no nosso inconsciente. O bebê captou esse campo emocional e mental e trouxe para a construção inconsciente dele. E isso fez parte da estrutura como pessoa. Então, quanta gente tem traumas, tem dificuldades que são determinadas na barriga da mãe ainda. Então, aí começa a construção.
Como que vai se desenvolvendo essa construção? Através das coisas que a mãe do bebê come. A orelhinha do Danny tá aqui porque ele tá querendo aparecer. Então, uma mãe que se alimenta de uma forma saudável constrói um bebê diferente de uma mãe que se alimenta pessimamente. Tem coisas que as grávidas não podem comer porque podem matar o bebê. E tem coisas que, se elas comerem, o bebê cresce com uma cognição melhor. Então, essa é a parte de quando a gente constrói a nossa biologia. Como a gente constrói a nossa biologia no início da nossa vida, né? Então, a gente se alimenta da nossa mãe, dos fluidos biológicos que a nossa mãe nos fornece e das emoções que ela sente, dos pensamentos. Então, como eu estava dizendo, o corpo energético e a biologia do bebê é construído pelo que a mãe cultiva. Então, se tiver alguém assistindo esse vídeo que está grávida, vamos refletir um pouco sobre como você está construindo seu filhinho, antes de começar a refletir, antes da gente entrar no assunto da gente mesmo, propriamente dito. Você está sentindo muita alegria? Você está cultivando agradecer as coisas que você tem? Você está comendo coisas saudáveis? Ou você está guardando rancor de coisas bobas? Você está querendo arrumar briga com as pessoas? Ou você está preocupada? Ou você está achando que não vai dar certo? Tudo isso são questões, são formas, pensamentos que a gente gera, e o bebê pega isso pra ele tá se construindo. Ele é ali um negocinho que vai precisar colocar tijolinho pra formar um corpo astral, um corpo biológico. Então, vamos pensar um pouquinho nisso. Se tiver alguém assistindo que tá grávida, né? Vamos cuidar bem da construção do neném, porque esses nenéns que estão na barriga de vocês, eles todos têm o potencial de mudar o mundo, mas as novas gerações têm mais, né? Agora, voltando pro assunto, todas as emoções, né? Então, a casa que você vive, os ambientes que você frequenta, vai tudo pro bebê também. Então, o que acontece? Você trabalha numa empresa onde está todo mundo de saco cheio o tempo todo, de cara feia, contando segundos para sair, para chegar ao final de semana, para beber todos. O ambiente energético dali está todo imantado de todos aqueles pensamentos. Da pessoa com raiva do chefe, ou da pessoa impaciente, ou da pessoa que chegou triste. E isso é um assunto a ser falado mais pra frente, mas a gente pode mudar o ambiente que a gente convive. Mas quando você está num papel de sofrer o impacto do ambiente, você vai pegando aquilo e aquilo se torna parte de você. Por isso que você começa a falar igual as 3 pessoas que você mais convive. As gírias são a mesma. Alguém inventa uma gíria e vê se já tá falando e você nem sabe por quê, você não pensou. Por quê? Porque você pegou aquela energia e ela começou a te compor. Isso vai pro seu neném. A tonalidade da energia. O neném não vai nascer falando gíria, não vai crescer. A primeira palavra não vai ser mano, porque tem um amigo que é mano. Mas é a tonalidade da energia, é o arquétipo da energia. O que você cultiva em casa. Então, as energias da sua casa é outro fator que vai constituir o campo energético seu e daquela criança. Você vive no ambiente e você está o tempo todo trocando energia com esse ambiente. O que mais acontece é que hoje as pessoas sofrem o impacto do ambiente. Elas não impactam o ambiente, porque elas não entendem como funcionam as energias do ambiente. Então, elas não entendem as energias daquele ambiente, então elas pegam aqueles campos energéticos para ela. Então, às vezes você entra num lugar e começa a sentir dor de cabeça, ou enjoo. Por quê? Esses são 2 fatores que mostram que aquele ambiente está muito pesado. Muito pesado. E aí, você sai do ambiente, mas você leva o enjoo junto. Aí, passa o próximo dia, você tá com enjoo. E essa é a maior prova da constituição energética. Você pegou a pecinha daquele ambiente, trouxe para você, você não filtrou que era ruim ou bom, que as pessoas hoje não têm esse discernimento. E é um exercício energético muito sutil, muito consciencial e é mais desafiador. Assim, então, a gente não vê muito isso. Tô falando mais o basicão. E aquilo faz parte de você. Então, gente, é muito importante que vocês comecem a ver com muita seriedade
aquilo que vocês cultivam. Se você estiver grávida, aquilo que você cultiva vai transformar a energia do seu bebê. Ele pode ser mais chato, mais chorão ou mais tranquilo, dependendo das energias que você cultivou na gestação, dependendo das energias que você cultiva na sua casa. Então, até os 6 anos de idade, o campo do bebê é totalmente construído pelo campo da mãe. Tem as influências do pai e da família, mas existe um cordão energético linkado na mãe, que o bebê e a mãe é uma entidade só. Tem uma amiga que ela acabou de ter um neném, e eu brinco com ela, né? Eu falo o nome do filhinho dela e o peito. O peito é dele, não é da mãe mais. Esse é um exemplo de que eles são uma entidade só, entendeu? Então, se a mãe ficou estressada, o bebê vai sentir no corpo esses sintomas. Ele não vai te xingar, porque ele não sabe xingar ainda. Mas se ele soubesse, ele xingaria. Mas ele vai chorar, ele vai ter uma irritação na pele. Então, tudo isso repercute. Mãe e o bebê é uma só. Agora, vamos pensar, quando a gente era bebê, o que a nossa mãe cultivava? Nossa mãe estava tranquila ou ela estava estressada? Foi uma gravidez e uma maternidade fácil ou foi difícil? Será que muitos dos seus problemas hoje não estão relacionados a isso? Algo que te compôs no início da sua vida e você não olhou e falou: isso aqui não me serve, vou abandonar. Então, é uma chamada para essa reflexão também. Então, gente, tem um gato aqui atrás, que ele tá achando que ele é papagaio, mas voltando ao assunto, quando a criança atinge 6 anos de idade, esse laço vai começando a se desfazer e a criança vai estar numa escola, vai conviver. Muito da personalidade dela é da convivência com os amiguinhos, com as coisas que ela enfrenta, né, no dia a dia, com a rotina que os pais criaram, que ela participa, com mais a família. E ela traz toda uma personalidade e composição energética de outras vidas. Ela traz também os traumas das outras vidas e também as alegrias das outras vidas. Então, às vezes, você olha para uma pessoa e você fala: não quero ver essa pessoa, chega, sai. Por quê? Em outra vida, você encontrou ela e ela te decepcionou. E aí ficou no seu subconsciente. Aí alguém te pergunta: mas por que você não quer olhar na cara de fulano? Aí você fala: não sei, mas eu não quero. Ou, ao contrário, né? Nossa, que pessoa legal! E aí você não sabe falar porque é legal, porque você só olhou a pessoa. Mas a energia reconhece. Então a gente carrega esses traumas. Toda a nossa história nos constrói, de todas as vidas que a gente viveu. E o que nos constrói também é a nossa estrutura. Foi o que a gente foi escolhendo. É a nossa estrutura energética. Isso dá para ser estudado numa coisa que chama mapa cabalístico. Quando você pede para fazer o seu mapa cabalístico, você tem todas as suas informações da sua estrutura ali. É uma coisa muito detalhada, sutil e complicada de entender, mas ali tá tudo detalhadinho. E aí você tem que entender um pouquinho de cabala também. Então você traz constituição de alma, que vem de uma estrutura formada ao longo da sua existência. Você traz os traumas, os pensamentos, as emoções. Você traz aquilo que você viveu quando você chegou no planeta e acoplou na sua mãe. Você traz as emoções da sua mãe no início. Você traz os pensamentos dela, os pensamentos da casa, os pensamentos das pessoas que convivem com a sua mãe e você pegou, se você não fez um filtro e uma limpeza, né? Então, isso tudo foi te constituindo. Aí, chegou no mundo, você entendeu que não é mais a sua mãe e você agora é separado dela. E aí, você vai viver situações que ou te fazem muito feliz ou te fazem muito triste. E se você não se desprende, isso começa a constituir seu campo também. Algumas coisas, alguns traumas, algumas questões podem impedir a gente de seguir em frente. Porque, bom, tem um espaço para a gente colocar esses tijolinhos que nos constituem. E alguns desses tijolinhos não são bons,
mas era o que tinha para aquela época, para aquele dia. Então você foi lá e pegou. Mas de repente, alguma outra situação, você tem a oportunidade de receber um tijolinho melhor, mais bacaninha, mais leve, mais bonitinho, às vezes pintadinho, decorado. Só que se já tem um lá, você não consegue encaixar ele para fazer ele fazer parte de você. O que acontece? Você precisa pegar aquele velho, tirar da sua sacola para colocar um novo. Então, as pessoas que estão estagnadas, elas também não conseguem seguir em frente porque elas estão com esses tijolos velhos que elas não estão renovando. Elas não estão falando, isso aqui eu vou jogar fora porque não dá mais, para poder pegar os outros novos. E muitas vezes as situações novas, os aprendizados novos, eles só chegam até a gente se você pegar o tijolo velho que já tá, tijolinho de madeira que deu cupinho, já tá bichado, só se você pegar aquilo lá e falar, tá bichado, tá complicado, vou jogar fora. Tem coisas que só a partir do momento que você joga isso fora, que elas chegam. E isso vai influenciando. Se você se constitui de um material ruim, você vai se sentir mal. Mas se você se constitui de um material bom, você vai se sentir maravilhoso. Então, o que é esse material que a gente se constitui? Os amigos, os pensamentos que a gente cultiva, porque pensamento a gente tem de todo tipo, tem ruim e bom, mas você escolhe qual você alimenta, e aquele que você alimenta vai te constituir. Emoções, então tudo entra nisso. Agora eu vou falar para a Thaís, falar um pouquinho para a gente como ter uma construção biológica boa, porque o que acontece? Eu falei da energia, dos pensamentos, das emoções, mas é muito importante a gente se constituir biologicamente bem, porque se você é um mestre zen, e aí você faz meditação, você canta mantras, você faz yoga, mas se você só come porcaria, a sua biologia vai te parar, ela vai fazer você se sentir cansado, você não vai conseguir meditar, você vai ficar mais estressado, porque todo alimento tem uma imantação energética também. E já a gente vai entrar nessa questão dos alimentos que a gente encontra hoje. Mas antes, e a nossa biologia toda, ela é constituída pelas coisas que a gente come. Algumas coisas o nosso corpo produz, mas a gente precisa de fornecer matéria-prima. E uma matéria-prima boa dá uma construção boa. Então, eu vou pedir para a Thaís agora falar um pouquinho dessas questões de como constituir uma biologia boa, quais são as dicas, os alimentos bons, como funciona essa nossa constituição, porque as pessoas não ligam, né? Que o que eu como vai fazer parte do meu corpo. Isso é muito importante. E eu acabei de passar por uma reeducação na minha alimentação, e isso fez toda a diferença. Eu durmo melhor, eu tô mais focada, eu me sinto melhor, me sinto bem, não me sinto pesada mais. Às vezes a gente fica cansado, não sabe por quê. É a comida que você tá comendo que não tá muito boa. Então, eu achei muito interessante trazer para vocês essa questão, porque é assim, é game changer, faz toda a diferença na nossa vida. Então, Thaís, fala um pouquinho para o pessoal sobre a constituição biológica. Vamos lá. Primeiro, me apresentar a vocês. Meu nome é Thaís Sanches, eu sou nutricionista. E vamos falar um pouquinho nessa questão de, pensando em energia, para a construção do nosso corpo, a gente tem os três principais, né? As nossas três principais fontes, que são os macronutrientes, que a gente da nutrição pensa já em proteína, lipídio e carboidrato. Ah, mas então eu só preciso consumir fontes desses três macronutrientes e tá tudo certo. Não, porque a gente pode obter eles de fontes saudáveis e não saudáveis. E isso vai fazer toda a diferença na nossa composição, que é o que ela estava falando com a gente até agora. E o que a gente mais vê hoje em dia? As pessoas estão cada vez mais obesas, só que elas estão desnutridas. Porque comer, né, você consumir calorias, isso não é o que vai te deixar nutrido. Isso vai te manter vivo, mas um vivo doente, o que não é interessante, né? E assim, a obesidade em si, ela abre portas para diversas outras.
né, problemas cardiovasculares, diabetes, diversos tipos de cânceres também são bem relacionados com a obesidade. Então, o que eu acho que a gente tem que sempre priorizar quando pensa em uma alimentação saudável? Ela ser o mais natural possível. E esse natural não é sair comprando produtos naturais. É consumir fruta, legume, verdura, grãos, leguminosas, tudo que a terra dá pra gente, né? Não tem nada mais natural do que isso. Não é caro, não dá trabalho, é super simples. E eu acho que isso vem se perdendo muito, né? Porque é muito fácil você ir no mercado, comprar um produto já pronto, do que comprar um legume, uma fruta, alguma coisa e fazer, né, a sua refeição. Mas é extremamente mais saudável e é o que vai fazer que a nossa construção, né, biológica seja uma construção biológica do bem, vamos dizer assim. E você quer que eu já entre mais em todas as dicas de uma alimentação saudável? Então, tem uma questão que eu gostaria de falar que é muito interessante. Que você falou que é muito mais fácil a gente pegar no mercado, né? E o ser humano, ele perdeu a noção de que o arroz que ele come, alguém plantou, alguém avou, alguém cultivou, alguém colheu, alguém ensacou, alguém pôs no mercado, alguém pôs o preço. E tem um tanto de fatores que faz parte daquele arroz. Que você vê que é um arroz e você reclama do preço. Então, as pessoas perderam. Isso é uma coisa muito mais séria, porque as pessoas elas perderam a noção do alfa. O que é o alfa? O alfa é o início. Elas não sabem de onde elas vieram. Elas não sabem de onde o alimento que elas comem vieram. Elas não sabem de onde veio a coisa que ela quer fazer. Então, elas não têm noção de pertencimento. Elas só vão vivendo e deixando a vida levar. Eu tava fazendo um suco de maracujá hoje e veio essa reflexão. O que aconteceu? Do nada, nasceu maracujá na minha casa. E eu falei, show! E aí, eu panhei esse maracujá e tinha muito, então eu congelei. Eu panhei, aí eu congelei pra não perder, porque eu tenho muito peso na consciência de jogar comida fora. É uma comida que Deus me deu, eu tô jogando fora. Não, por favor. E aí eu congelei e eu comprei um açúcar mais tranquilinho, né? Que eu não consumo o açúcar normal, eu consumo o xilitol, ou aquele que eu sempre erro o nome, que acho que é eritritol ou alguma coisa assim. Tem muito T. Eri alguma coisa. E eu fui, e eu não acho isso na minha cidade, porque a minha cidade é pequena, eu moro em Carmo da Cachoeira. Eu tive que ir numa das minhas viagens de atendimento para BH, então eu fui para BH comprar o açúcar. E eu coloquei óleos essenciais. Esses óleos essenciais eu comprei em outro lugar também. Então, tô lá aí eu pego o liquidificador para bater, e o liquidificador eu comprei em outro lugar, faço o meu suco, coloco, vou tomar e eu falo, nossa, olha o trabalho que deu para tomar o suco. O suco tá no meu copo. Primeiro, surgiu uma semente de maracujá no meu quintal, ninguém ficou sabendo, ela conseguiu crescer, ela se tornou maracujá, ela subiu no meu muro, ela enrolou na concertina que tem no muro, ela pendurou nas árvores e ela deu maracujá. Eu colhi o maracujá. E assim, quem trabalha muito com terra, com essas coisas, não é colher maracujá, você colher qualquer coisa, gasta energia, você tem que ir na terra, você precisa cuidar. Então, é uma energia desprendida. E eu me lembrei de quantos maracujá eu colhi, de ter lavado esses maracujás, todas as devas, né, o reino elemental, trabalhando para que a energia do maracujá faça com que ele realmente seja um maracujá, com que ele tenha a sua identidade energética. Eu chegando lá, vendo, colhendo, lavando, corta, e um balde de maracujá, gente, não é uma coisa que a gente fala, hoje eu vou cortar 20 maracujá.
porque a gente quer um suco no copo. Então, eu lembrei de todo o meu esforço, e o maracujá, ele estava meio diferente, então a casca era muito dura. Então, cada maracujá foi muita força com a faca para cortar. E aí, eu congelei, e aí um belo dia eu decidi que eu ia fazer esse suco. Aí eu juntei outros elementos que vieram de longe, que vieram de um trabalho, de um desprendimento de energia, de uma dedicação, de escolhas que eu fiz. E todas essas escolhas que eu fiz resultou em um suco de maracujá. Inclusive, eu tô falando dele e ele está aqui. E está delicioso. E o que acontece? As pessoas, elas perderam a conexão consigo mesmas. Elas perderam a conexão com a terra, que nutre a gente, porque não materializa do espaço a comida que a gente come, não materializa do espaço a roupa. O maracujá surgiu, mas alguma coisa trouxe essa semente. Então, o que acontece? As pessoas perderam o contato com o mundo, com as coisas que as cercam. E não elas. Eu também, porque eu fui criada nesse mundo. Thaís também, que ela chegou na faculdade de nutrição, ela teve que desenvolver isso, porque o que o mundo ensina não é o que acontece. As pessoas estão vivendo uma ilusão. E elas mantêm essa ilusão. Então, a gente vai e às vezes compra um maracujá no supermercado, no hortifruti, e joga esse maracujá fora. Porque encheu o saco, ou por diversos outros fatores, a gente joga esse maracujá fora. E tudo bem jogar um maracujá fora, um legume que estragou, mas você joga com a consciência de que deu um puta trabalho trazer isso até sua casa? Ou você joga com a consciência de, é só mais uma coisa? Porque... Dani, calma, meu gato está vindo. Porque é muito fácil, a nossa geração tem as coisas muito fáceis. A gente não viveu num mundo onde a gente tem que plantar a nossa comida, onde a gente tem que cuidar para os insetos não destruírem a nossa comida, porque senão a gente fica com fome. Então a gente esquece desse início. E a gente esquece que tudo na nossa vida... Dani, sai da frente da luz, filhinho. A gente esquece de que tudo na nossa vida é construído. O suco de maracujá que eu tô tomando foi construído. Sim. A tela do computador foi construída. Essa roupa foi construída. O Dani fez uma construção, faz ele passar na frente do meu computador enquanto eu tô filmando. Ele teve uma constituição energética para isso. Ele tá meio sensível, querendo atenção, então a constituição energética dele hoje é essa. Isso faz com que você seja saudável ou não, faz com que você seja feliz ou não. Se eu estivesse tomando um suco de maracujá cheio de agrotóxicos, eu estaria me sentindo diferente. Esse suco de maracujá, eu descobri que ele é um suco que, se eu tô triste, eu chego na minha geladeira, tomo ele e eu mudo de pessoa. E eu não sei o que acontece, eu só sei que eu cortei aqueles maracujá com muito amor. Deus ter trazido, o passarinho trouxe semente com amor. E a energia que você colocou para fazer o suco também, né? Isso, tudo foi bom. Só que se eu tivesse pegado e cortado o maracujá, falando, nossa, que saco, mas não acaba esse maracujá. Se eu tivesse colhido ele assim, nossa, pelo amor de Deus, tá sujando o meu quintal. Sem gratidão. Sim. As pessoas não têm gratidão. As pessoas não têm gratidão que o arroz que elas compram foi plantado, foi colhido. Que a bolachinha que ela compra, a bolachinha fitness, né? Que aí ela pega, compra a bolachinha fitness com whey, com colágeno, sei lá com o quê, com várias coisas fitness. E aí ela tira foto e posta no Instagram, porque é fitness. E às vezes até é uma coisa positiva. Exato. Mas tem a gratidão de quem teve o carinho de colocar todas aquelas coisas saudáveis ali. Ela não tem a gratidão disso existir. Hoje, eu procuro... eu chego nas lojas de produtos naturais e eu sou a louca, porque eu tô preocupada com essa parte do alimento. Então, eu tô preocupada não é só com os ingredientes dali. A minha preocupação hoje para comprar, por exemplo, manteiga,
whey, que são coisas que eu consumo, eu quero saber se é grass-fed. Porque eu li num livro lá, que eu achei muito interessante, que a bactéria desenvolvida no intestino do boi, se a Thaís quiser entrar mais nisso depois, ela é mais saudável quando o boi come planta e não aquela ração industrial. E isso vai para manteiga, para o leite, para tudo, né? E aí numa mudança que eu fiz, eu fiquei extremamente cautelosa com isso, porque a gente sabe que lactose hoje não é muito boa para o nosso intestino, tanto que tanta gente tem intolerância. Então, eu chego na loja e tem o whey boladão, aprovado pelo FDA dos Estados Unidos. Eu chego e pergunto pro moço, esse whey é grass-fed? Ele não sabe se eu tô falando enrolado, se eu tô tendo algum ataque. Ele nem sabe do que se trata. Aí eu falo assim, o boi foi alimentado por capim? Aí ele me olha com cara de... Essa moça, ela é doida, né? Ele nem sabe às vezes que o whey vem do leite, né? Do boi. Da vaca, não do boi. Mas então, as pessoas, elas perderam essa noção. E isso é extremamente prejudicial. E mostra uma falta de gratidão e uma alienação na nossa sociedade. Vocês podem perceber que as pessoas, quando elas começam a ter essa consciência de onde esse alimento veio, elas começam a ter consciência, de onde eu vim? E agora? Esse lixo aqui que tá na minha casa, o que eu vou fazer com ele? Porque ele vai para algum lugar. Né? Sim. Ele veio de algum lugar e expande a consciência. Sim. É diferente de ver uma imagem pronta. O produto fitness hoje que você compra, às vezes, é só uma imagem para você. É ingredientes que falam se tá aprovado ou não. Mas é um lugar que ele veio. E às vezes a gente... Essa desconexão é tão grande que eu lembrei de um caso que vieram me contar, uma amiga que frequenta essas feirinhas orgânicas e etc. As pessoas não têm nem noção mais que as plantas, as frutas, tudo tem época. Então, assim, não se encontra tomate orgânico, né, que não vai nenhum agrotóxico, o ano inteiro. E às vezes tem época que ele tá mais bonitinho, que é no começo da safra, no fim ele vai estar mais feinho. Aí você vê as pessoas no mercado orgânico reclamando, nossa, mas esse tomate tá feio. Vai lá reclamar com a natureza, né? Tem coisa que a gente não consegue controlar. Então é uma desconexão muito grande. As pessoas esquecem de onde vem, como que chegou ali, né? Até a gente comprar, como que vai ser preparado, tudo tem um processo. Mas e aí todo mundo vai atrás de preço, querendo sempre o mais barato, e a indústria atende o nosso pedido. Só que isso tem um custo muito alto para a nossa saúde, né? Porque entram os agrotóxicos, entram transgênicos, entra muita coisa que não faz bem para a nossa saúde. Mas a gente quer preço, eles dão preço para a gente, né? Só que o preço para a saúde é muito alto, não compensa. Então, aí vamos entrar agora nesta questão. O preço que a gente paga, né? Por ter um arroz ensacado, por comprar mais barato. O que acontece? Como eu estava falando, quando a gente sabe de onde a gente veio, quando a gente sabe de onde o nosso alimento veio, a gente começa a pensar para onde ele vai, começa a pensar no lixo, na embalagem, começa até no coleguinha. Se você olha para um abacaxi e fala... como é que estava o solo que esse abacaxi foi plantado? Gente, isso é um caminho sem volta. A hora que você acorda para isso, você fica... Meu Deus, tem plástico aqui, tem isopor aqui, para onde vai isso, para onde vai aquilo? É sem volta. Você olha para o seu coleguinha que veio te xingar hoje por algum motivo e você não fala. Ele é insuportável, ele está querendo me ferrar. Você fala... De onde ele veio? O que será que aconteceu? Que energia é essa? Como que estava o solo dele quando ele foi quando ele acordou? Então, é isso. É um caminho sem volta, mas que expande a nossa consciência em todos os níveis. É ótimo. Então a gente se conecta. Ó o nariz dele. Ó, filho, você não sabe falar sobre essas coisas ainda. Não na semana. Vamos esperar um pouquinho. Então... A gente expande a conexão
com a terra aumenta, a conexão com o outro aumenta, a conexão com o nosso corpo aumenta. Porque se você está preocupado se tem agrotóxico ou não, com certeza você está preocupado com o seu corpinho, porque é para lá que vai. Então, diante disso, se a gente começar a pensar mais, se a gente começar a olhar para o outro e ver, nossa, ele está estressado hoje. Por que será? Será que ele precisa de ajuda? Ao invés de xingar e falar, me dá um tempo, ou brigar porque a pessoa é ruim, ponto. O ser humano começa a desenvolver amor, começa a expandir amor. Quando começa a expandir amor, o ser humano para de se preocupar se é mais barato ou não o arroz. Eu tô aguentando essa orelhinha aqui. Que amor. Isso é amor, tá vendo? Aqui é amor. Então, tudo ao nosso redor sente. Se você vai aguar uma planta feliz, a planta fica melhor. Se você vai aguar uma planta xingando ela, ela morre. Algumas não, mas algumas sim. O gato, eu tô falando de coisa que dá brilho no meu olho, porque eu amo abrir a consciência das pessoas por essas coisas. E o gato acalmou. Eu tava fazendo comida e ele tava miando, porque ele não tava recebendo atenção, né? Porque carente, agora ele tá deitado, tranquilo. Então a gente para de ver se é mais caro ou mais barato e a gente começa a ver, tem amor ou não? Porque quando você come uma comida mais saudável, é amor para com você. É uma escolha entre se destruir ou se construir de uma forma boa. Então, a nossa sociedade não quer que a gente sinta este amor de forma global, porque se todo mundo começar a ajudar todo mundo, as empresas não vão mais competir, e aí não vai ser mais aquela loucura para trazer um arroz mais barato, um abacaxi mais barato, e aí as pessoas elas não vão mais comprar da minha empresa o produto porque tá barato, mas é por causa da qualidade que eu tô oferecendo. Mas será que eu tô disposto a oferecer um alimento de qualidade? Será que eu tô disposto ou será que eu quero comprar as pessoas pelo preço? Fazer uma coisa meia boca e deixar o povão comprar mesmo porque, é baratinho, né? E isso derrubaria a sociedade toda. A gente não ia colocar políticos que nos destroem. A gente não ia querer destruir o coleguinha, porque quando a gente destrói o coleguinha, algum outro coleguinha vem e destrói a gente. A gente ia ser mais leve. A gente tem nossos defeitos. Mas se a gente vivesse num mundo onde todo mundo parasse para pensar se aquele leite, a vaca foi alimentada por capim ou por ração, não ia ser esse mundo, não ia ser o mesmo mundo, não. Então, tem um certo plano de umas energias negativas para nos manter aprisionados. Porque essas energias se alimentam da nossa energia. Quando a gente se destrói, é uma energia boa que a gente tinha. Aí a gente fala, vou tirar de mim, porque hoje eu quero fazer a coisa errada. Hoje eu quero beber todas. Hoje eu quero comer 5.000 doces. Hoje eu quero... E tem dia que a gente precisa fazer isso, mas tem para algumas pessoas, isso é todo dia, todo final de semana, isso é sempre. Virou regra, né? Já não é mais exceção. As pessoas vivem e falam, não, porque sábado eu vou encher a cara. E quando você faz isso, você pega uma energia que estava saudável em você e você tira. Você tira, porque a gente chega, apesar dessas questões da nossa mãe, a gente tem uma energia base, que é chamada de espírito, é a nossa essência, não é a nossa alma. E ela nos dá energia infinita, se a gente souber cuidar da gente com carinho e acionar essa conexão. Então, nosso corpo se mantém. E quando você escolhe se alimentar mal ou fazer coisas destrutivas, é uma energia que se desprende de você e vai para algum lugar. E às vezes é para obsessor ou para pessoas mesmo que estão se alimentando da sua energia, que você chega perto e sai com aquela ressaca que parece que você bebeu, ou dor de cabeça, ou mal-estar. E essas
coisas que se alimentam da nossa energia não estão interessadas em ver a gente feliz tratando todo mundo com amor, porque quanto mais a gente trata com amor e se preocupa e coloca o amor como métrica, mais a gente aflora o nosso espírito, a nossa segurança, o nosso equilíbrio áurico. Uma pessoa equilibrada, ela não perde energia facilmente para outras pessoas, ela não é pisoteada por outros, ela não é manipulada. E quem manipula a gente não quer que a gente abra os olhos para isso. Então, hoje, a gente encontra nos supermercados coisas para a gente comer que, na verdade, estão nos destruindo. Por causa dessa questão de preço que a Thaís falou, por causa dessa questão maior também. Tudo imagético. O arroz, a massa de tomate, a bolachinha que tá ali, é ali, ó. Veio dali, surgiu ali, daquele jeito, naquela embalagem. A pessoa não lembra nem do designer que fez a embalagem, né? Tem isso. Tem um trabalho, e designer nunca é reconhecido, né? Queria reconhecer agora todos os designers, porque eu já mexi um pouquinho, eu vi que é trabalho e é inspiração. Parabéns para vocês que não são reconhecidos. Então, gente, eu vou chamar agora a Thaís para ela falar um pouquinho mais dessa área, das comidas que a gente encontra no supermercado, do que fazer, do que não fazer, da nossa biologia e o que mais ela quiser falar. Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que pensar, quando vê um produto, né? Sempre a gente vê mais de uma marca, no caso dos industrializados. E aí sempre tem aquele que é extremamente mais barato que os demais. A gente não deve ficar feliz, a gente tem que pensar por quê, né? Porque da onde matéria-prima? Por que ele é tão mais barato? Aí o que a gente faz? Então vamos ver o rótulo desse alimento. Uma dica básica assim para vocês aprenderem a ver rótulo. Na lista, todo rótulo tem a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é sempre o que tem em abundância. Então, estão pensando, por exemplo, em um molho de tomate, né? O primeiro ingrediente tem que ser o tomate. Mas às vezes a gente olha a água, açúcar que eles... Então, aquilo, eles estão te vendendo um molho de tomate, só que você não estão te entregando um molho de tomate. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Segundo, ver se aquele alimento tem muito aditivo. Se ter letra, número, muito ingrediente naquela lista ali, foge, porque não vai te fazer bem. Então, vamos prestar mais atenção no rótulo, né? Quando tiver muito ingrediente numa lista ali de ingredientes, foge. Se letra misturada com número, geralmente é aditivo, né? Eles colocam de corante, um monte de coisa que também não vai fazer bem. E fugir dos transgênicos, que é o T num triângulozinho amarelo. Geralmente vem coisa que tem soja, que são muito transgênicos, né? Porque assim, não tem milho e soja para atender essa demanda que a gente tem hoje em dia. Então, eles fazem esses transgênicos que é para atender, que é visando o lucro, né? Não a nossa saúde, mais uma vez. E todo transgênico, ele é sinalizado mesmo na embalagem que ele é transgênico? Então, estão tentando fazer com que essa lei mude. Até então, tem que ser. Mas a indústria, né, sempre tenta dar aquela de malandra e estão tentando tirar. Aí vai ficar complicado, porque sem o T não tem como a gente saber. E em a questão dos alimentos, eles usam umas técnicas assim de marketing que são muito boas. Então a gente olha, nossa, é sem glúten, é sem lactose integral. Meu Deus, vai salvar a vida, né? Aí você vai ver a lista de ingredientes, tem, sei lá, porque assim, tem diversas farinhas refinadas que não tem glúten. Como, por exemplo, a farinha de arroz branca, né? Não do arroz integral. É uma farinha refinada. Aí você vai ver, às vezes, o primeiro ingrediente é maltodextrina, que é um tipo de açúcar. Não é o açúcar em si. Eles vão usando os derivados para fazer com que a gente caia na deles. E a gente cai. Então, a minha dica é, como eu não posso entrar em todos os quesitos de rótulo alimentar, senão a gente fica aqui até amanhã, procure alimentos com ingrediente possível, bem ultraprocessados, porque para você fazer, sei lá,
a aveia virar um biscoito não é um processo fácil, né? Vai um monte de tranqueira ali, sendo que a gente tem a chance de fazer isso em casa, usando, sei lá, 4 ou 5 ingredientes, que deveria ser assim que a gente compra no mercado. Então, sempre se atente, escolher alimentos que tenham a lista de ingredientes menor, que não tenha aditivos, geralmente é INS e aí algum número. Normalmente é essa sigla, que são os aditivos que a indústria... Tá também os transgênicos. Então, essa é a dica, assim, principal. E esses alimentos, normalmente, os com restrição, né? Os sem glúten, os sem lactose. Eu tenho um celíaco na família e ele acaba consumindo produtos, ele não tem essa onda fitness, então ele só consome produtos sem glúten porque ele tem a doença celíaca. Então você vai ver a lista de ingredientes lá, é um cookie normal, com farinha e açúcar, é um macarrão normal, né, com farinha de arroz branca. Então assim, não necessariamente é saudável. Ele não tem um ingrediente que faz mal para a doença que aquela pessoa tem. Só isso. Igual os alimentos, às vezes, sem lactose. Você pega muitas vezes um iogurte que não tem lactose, mas aí ele tem 300 mil aditivos para ficar igual o iogurte que tem lactose, né? Então a gente tira uma questão que era mais ou menos e coloca uma que te estoura de uma vez. Isso. É isso. É igual o produto light diet, sabe? Que a gente pensa, nossa, tô abafando aqui, ó, comendo essa geleinha diet. Você vai ver, a gente é de chorar. Era melhor ter pego uma que é a fruta, açúcar e a pectina, entendeu? E a gente cai, assim, achando que tá abafando. É isso que eu fico mais triste, porque essa informação não é acessível para todo mundo, né? Então, as pessoas, não é que assim, nossa, não tenho conhecimento mesmo. Então fica difícil. Por exemplo, essa questão do ingrediente mais abundante, o primeiro eu não tinha nem ideia. Então, e é assim, a regra de ouro da rotulagem, né? E olha que loucura. Então, vou lá comprar massa de tomate e descubro que eu tô comprando açúcar com gosto de tomate. Água com açúcar. Entendeu? Isso é muito grave. E aí, por isso que acaba pagando mais barato. Na verdade, você tá pagando caro numa água com açúcar, entende? Gente, que loucura isso! Muito. É bizarro. Comprar massa, comprar açúcar. Eles vendem massa de tomate, mas te entregam, por exemplo, açúcar. Você está sendo enganado. Então, vamos parar de ser enganado. Vamos olhar o rótulo e ver se o primeiro ingrediente é realmente o que eu quero. Por favor. Essa é uma questão muito chocante e que eu não conhecia. Por exemplo, sabe aqueles achocolatados em pó? Vamos usar como exemplo básico aqueles achocolatados em pó que muitas mães dão para as criancinhas. Você vai olhar o primeiro ingrediente, é açúcar, né? E aí num pacote de açúcar você paga muito mais barato do que esse tipo de alimento, né? Que cada vez vai ficando mais caro e as pessoas compram, porque é cômodo. Sendo que dá para ir numa loja de produto natural, pega um cacau 50%, pega um xilitol, que é com açúcar, um açúcar mais saudável, né? Menos processado. Demerara, de coco, esqueci, gente, o outro deu um branco. Mascavo, lembrei. Um desses três que são os menos processados, mistura. Fica bem mais saudável do que comprar um desses industrializados. Então a gente tem que parar um pouquinho de preguiça também e se conectar de novo com as coisas que acontecem, né? Deixa desembarcar comprando essas. Hoje tem muita lojinha de produto natural que você pode até levar o seu vidrinho. Elas não te dão mais as coisas em plástico, né? Você leva, ela preenche lá com a quantidade que você às vezes esvaziou, você vai na loja de... É muito mais sustentável. Legal, bacana. Não dá pra gente perder essa conexão. E essa questão, por exemplo, da gente ter que fazer o nosso próprio alimento, ela é muito importante. A gente ouve as histórias, né, das bruxas da Idade Média, que eram queimadas e tudo mais, porque faziam feitiços. Eu fiz um curso recentemente
sobre plantas, ele ensina justamente isso. Você vai cozinhar, querido, você é uma bruxa ou um bruxo. Te informar. Antes era caldeirão, agora é panelinha. Antes a gente tinha fogueira, né, para esquentar a água do caldeirão. Agora a fogueira vem do fogão. Então, é importante, é muito importante isso, porque é manipulação de energia, gente. E também não é legal você tá de saco cheio, estressado, ir lá cozinhar. Porque se você for cozinhar para família, então você fica... Não faz esse teste, mas observa se um dia acontecer. Se você estiver mal, estressado de alguma forma, aí você cozinha para a família e aí começa um lá na sala falar: ai, mas eu não tô sentindo bem. Ai, o que será que foi, hein? Não, mas eu só comi uma cenoura, o arroz. Ai, acho que foi aquela coxinha que eu comi à tarde. E às vezes nem foi a coxinha. E aí começa, né? Porque quando um fala dessas coisas, os outros continuam. Eu também não tô, mas o que será que é? Acho que eu tô sentindo mal. Então, gente, não faça esse teste. Procure pessoas. Mas se por um acaso você acabar fazendo comida num dia que você não está bem e você for dar essa comida para outras pessoas comer e você só perceber depois que a pessoa comeu, que você fez estressado, percebe. Ou se outra pessoa, né, que não tem esse conhecimento estiver fazendo comida para você e você comeu e aparentemente ali não tem nada de errado, mas você se sente mal, não necessariamente é pelos ingredientes, mas por causa da energia que ela colocou. Porque voltamos naquele tema do vídeo, gente. Alimento é construção da nossa biologia. Quando você está cozinhando, você está juntando ingredientes para constituir a parte biológica e química do seu corpo e física. E dali de você sai uma energia, sai uma intenção. O suco de maracujá que eu fiz, eu pus a intenção sem perceber. Eu tava muito estressada e aí eu falei assim: esse suco de maracujá hoje vai salvar minha vida. E eu tô há 3 dias sendo transformado pelo suco de maracujá. Por intenção. Então coloque essa intenção na comida. Porque a energia vai de você, você tá nutrindo, você tá desprendendo uma energia de você, colocando naquele alimento e a outra pessoa tá se constituindo daquela energia, daquela química, daquela física. Então, tudo isso é muito... Não é... Ai, a bruxa vai lá e faz um trabalho... Não, todo mundo que cozinha é bruxa. E quem ainda não é bruxo e não cozinha, precisa... Seja! Precisa ter essa formação, né? Porque qual que é a importância de cozinhar, gente? A nossa abundância vem do cozinhar. Ah, tá louco? Eu trabalho e ganho meu dinheiro e aí isso é minha abundância. Não, não é. Você só tá em pé para ir pro trabalho porque você come. Se você come algo com uma energia tóxica, você fica mais ou menos em pé e mais ou menos trabalha e às vezes você pode ser demitido porque você tá mais ou menos. E quando você come uma comida maravilhosa, você que fez, com ingredientes selecionados, com uma massa de tomate que não é açúcar, com coisas verdadeiras, e você tá se construindo de uma maneira boa, você emana esse cuidado, esse amor, esse carinho consigo mesmo. E sem querer te interromper, mas o ato de cozinhar é libertador. Eu falo isso para os meus pacientes. Ai, mas ninguém em casa come a mesma coisa que eu. Gente, até aqui em casa, eu sou nutricionista. Meus pais têm a rotina alimentar deles, eu tenho a minha. Eu não posso impor um estilo de vida a ninguém. Eu posso mostrar para a pessoa que vive comigo, que convive comigo, o que é certo e o que não é, né? Dentro de um contexto alimentar. Mas a pessoa é livre para escolher, né? O que ela come e o que ela não come. Então, você saber cozinhar te traz essa liberdade. Você não depende de ninguém preparar a sua comida. Você não depende da energia de ninguém naquele dia, né? A sua comida, você coloca as suas intenções ali, você sabe que foi feito com amor, com carinho, você vai comer e vai se sentir até mais feliz. Além de ser mais saudável, então é libertador. É mágico isso. O que acontece? Você, imagine só
você conseguir filtrar o que vai constituir suas emoções, seus pensamentos, sua biologia. Imagine só, isso é possível. Estou vendendo a de cozinhar para você agora. Você acordar com mais disposição, você... E o que acontece? É terapêutico. Tem muita gente também que usa o cozinhar como terapia. E tem muita gente que se liberta de depressão pelo ato de cozinhar. De não cozinhar, mas vai lá, começa a cozinhar, fala, ai, mas isso eu posso pôr um gostinho diferente aqui? Aí põe um açafrão, aí fala, eu senti esse açafrão, e se eu colocar mais uma coisa, como é que fica? E aí vai liberando a criatividade da pessoa, é uma arte. É uma arte. É muito importante você se cultivar, porque é isso, você está se cultivando ali no ato de cozinhar. E esse negócio que a Thaís falou, né? Eu não posso obrigar as pessoas a comer a minha comida. Então vai lá, faz a tua comidinha, bonitinha. Porque o que acontece? Na primeira semana eles vão falar, ah não, porque você é louca, né? Fica comendo essas coisas aí, nossa, muito frescurenta você. Aí você tá lá comendo, né? E aí ela foi lá e comeu umas coisas ruins e tá... Nossa, ela tá sofrendo a consequência do alimento que ela comeu e da energia que estava naquele alimento. Aí ela tá toda jogada, assim, e ela vê você toda feliz, fazendo sua comidinha, né? Aí ela começa a pensar, mas parece que tem alguma coisa aí, porque, ó, eu tô comendo isso, olha o jeito que eu tô, e olha ela. Então, as pessoas que antes elas te criticavam, elas acabam te procurando pra ver que magia é essa que você tá fazendo com você, que sua pele tá ficando melhor, teu cabelo tá mais brilhante, você tá... Exatamente. E me dá um pouquinho dessa poção. Aí, quando ela pede, você pode ensinar, não forçar, porque essa forçada não se mantém. Aí funciona, porque foi a pessoa que quis, né? É ela que pediu. Não adianta a gente forçar. Eu tava num curso esse final de semana que passou, e uma das questões abordadas foi essa, que no início você precisa sair de um padrão, porque comer mal hoje, infelizmente, é padrão, comer essas porcarias é padrão, não cozinhar, infelizmente, é padrão também, porque os jovens de hoje, eles foram criados de uma maneira diferente. Tem bastante gente que cozinha, mas é assim, não é o mais comum. O mais comum hoje de um jovem de uma cidade grande é ele pedir um iFood, ele pedir um Uber Eats ou ir no restaurante. Então, você vai sair de um padrão. Quando você sai de um padrão, as pessoas que compõem o padrão vão te criticar, porque elas querem que você volta. É tipo um elástico. Então elas ficam criticando, criticando, criticando. Quando você mantém essa sua escolha, você arrebenta esse elástico. É difícil, não é fácil. Porque você vai num lugar e tá... Eu, por exemplo, eu acabei de mudar minha dieta e eu não tô comendo pão. Aí eu chego num lugar e tá todo mundo comendo pão. Eu vou para BH atender meus pacientes e eu preciso tomar café da manhã. E aí eu olho no cardápio, tem 1000 estilos de pão. Eu falo, então, né? Podia pedir um pãozinho. Mas aí eu lembro do que isso vai fazer com o meu corpo. Aí eu falo, melhor ficar sem pão hoje. A sociedade nos instiga, as pessoas ao nosso redor nos instigam a não mudar, a não saltar, a não crescer. Então, o que acontece? É difícil você falar, eu não quero pão. É difícil você falar, eu vou fazer minha comida enquanto você pede um lanche. É árduo, mas quando você mantém e consegue arrebentar esse elástico, as pessoas começam a te olhar e ver o resultado dessas mudanças que você aplicou. Porque o que acontece? Você começa a brilhar mais. É o exemplo de um vaso de ouro que estava todo sujo. E aí você começou a aplicar essas mudanças, você limpou esse vaso de ouro. Quando você limpou, o vaso de ouro virou um espelho. Então, todo mundo que olha se vê. Então, todo mundo que te olha comendo bem, se vê comendo mal. E fala, pelo amor de Deus, sai daqui que eu não quero ver que eu tô comendo mal. Sai, vem, come igual eu, aí tá tudo bem, tamo tudo igual, tamo tudo na boa.
Isso é só hoje, né? isso com tudo. Quando a pessoa vê a diferença positiva, ela vê o que ela tá fazendo de errado. E não é gostosinho ver o que você tá fazendo de errado. É Não. coragem para assumir que você tá se destruindo, que comer aquela coxinha à tarde, todo dia, tá acabando com você, tá acabando com a sua concentração. E aí tem um lá, né, que você tá comendo a coxinha, tá comendo a cenoura. Aí você fala, você é coelho agora, virou coelho. Começa a zoar, né, porque ele tá me mostrando que é possível comer cenoura. E eu quero matar a pessoa que tá comendo cenoura por causa da coxinha. Só que aí, uma hora, cansa de criticar. E ela vê que a opinião dela e todo o bullying que ela esteve fazendo com você não te abalou. E aí ela começa a falar, nossa, o cabelo tá mais brilhoso, né? Olha a pele. E o que você faz? Me conta. Aí chega a hora de você contar. Então, normalmente quem antes era as pessoas que te criticavam, tornam as pessoas que te seguem, as pessoas que você inspira, que você mostrou que é possível. É possível Exatamente. comer aquela coxinha. É possível você não comprar açúcar pensando que está comprando molho de tomate. É mostrar que é possível. As pessoas não querem ver. Quando você mantém, aquilo se torna nítido. Você se torna um pote de ouro que brilha e se transforma num espelho. E no começo as pessoas acham ruim, mas depois elas vêm te pedir ajuda, porque elas sabem que você é a pessoa que está fazendo funcionar. O coleguinha que está comendo coxinha não vai conseguir me ajudar. É a tiazinha ali que está comendo cenoura, que eu xinguei pra caramba, mas vou ter que enfiar o rabo no meio das pernas e perguntar o que mais além de cenoura que ela come. Então, eu queria fazer agora, entrar o que a gente deve procurar, né? O que a gente deve focar para a gente conseguir ter essa biologia saudável, essa construção. Além dessas questões de procurar no mercado, né? Quais são as coisas mais eficientes, assim, na sua experiência com os pacientes, como nutricionista, todo o seu estudo, para a gente se construir de maneira que a gente consiga levantar de manhã sem nossa, mais um dia, não acredito, e aí já tá com sono, e aí vive o dia com sono, e aí chega a noite com sono, que nunca passou esse sono, mas com a pele boa, com um sistema digestivo funcional. O que você queria que fixasse, assim, para as pessoas? São os principais conselhos que se você pudesse falar para o mundo agora, gente, isso. O que você falaria? Qual que seria a conclusão de toda essa conversa? O que eu gostaria, assim, que ficasse bem claro na cabeça de todo mundo é que comer é simples, né? Não é fácil, é simples. Essa é a diferença. Por isso que tem tanta gente obesa, porque não é fácil. Você mudar um hábito é algo muito difícil. Mas o primeiro, assim, a base tem que ser o minimamente processados possíveis, né? Quanto mais natural, melhor. Então, foca mais em frutas, legumes, verduras, os grãos. Se for consumir laticínios, procura sempre também os de melhor qualidade. E então, essa tem que ser a base da sua alimentação, o mais natural possível. A segunda coisa seria evitar o consumo, né, de açúcar e de sal, que normalmente são excessivos nos produtos industrializados, né? Então a primeira dica e é a regra de ouro, né? Consuma sempre alimentos naturais. Os que são minimamente, né, que só foi lavadinho numa embalagem para você levar para casa, aquela verdura, as frutas, os grãos, o arroz, né, feijão, pode sim, tá? Por que não? Então, e não é isso que faz mal, é esse fast food que a gente está enfiando cada vez mais na nossa vida. Então, a minha primeira dica é consuma alimentos naturais. A segunda evita ao máximo que você puder o consumo de açúcar e de sal.
haja produtos muito industrializados, esses fast food, você já vai reduzir muito açúcar e sal da sua vida. Então, a terceira dica é consuma bastante fibra. E as fibras a gente também consegue nesses alimentos naturais. Então, por isso que ela é a regra de ouro, entendeu? Ela engloba tudo. Mas dá ainda para acrescentar mais fibra, como consumo de aveia, chia, linhaça, todas essas sementinhas que a gente também encontra facilmente em lojas de produtos naturais. E a quarta dica é, gente, bebe bastante água, entendeu? Porque o nosso corpo, além da energia, ele é composto por água. Então, evita muita doença, te deixa mais disposto. Então, bebam água. Então, lembrem dessas 4 dicas. Consumam produtos naturais, evitem açúcar e sal, consumam bastante fibra e bebam água. Show! Dá para resumir tudo nesses 4 tópicos. Legal. Então, gente, acho que se vocês quiserem aplicar essa dica, a vida de vocês já vai mudar completamente. E aí, vem, fala pra mim e pra Thaís se funcionou. Conta pra gente se vocês aprenderam a cozinhar. Vem, conta pra gente como é que foi, se você conseguiu, como é que tá, se mudou, se não mudou. Então, gente, é isso que a gente queria falar pra vocês hoje, sobre a constituição energética e biológica. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito, porque esse conteúdo não é todo mundo que fala por aí na área de nutrição. Então eu chamei a Thaís porque cada hora a gente ouve uma coisa e a gente fica mais perdido que segue. Fica doido. Uma hora a batata é boa, outra hora a batata é ruim. Parece que elas estão competindo lá. Não, eu vou estar no topo dos bons. Aí perdeu. Não, gente, calma. Então eu quis trazer para vocês algumas dicas e essas informações que não mudam, essas informações não vão mudar com o tempo, para vocês saberem. Isso é verdade para sempre. Saberem se construir, porque se você se constrói melhor, você constrói um mundo melhor também, é inevitável. Então é esse o nosso recado para vocês, gente. Se construam com carinho, se construam com amor. Lembra que a comidinha que você pega lá no supermercado, ela vai agir no seu corpo, que aquele ingrediente com nome esquisito vai agir no seu corpo e que aquela maçã também vai, aquela banana. É um convite para você ter mais amor com você mesmo. Todo esse papo de nutrição e de ingrediente e de energia é só para você se amar mais, para ter um mundo com mais amor. Então, é isso aí, gente. Muito obrigada.